por tudo ao nosso Deus. Se alguém chegar para mim e dizer assim: ah, pastor, como Deus te usou naquela palavra, glórias a Jesus, glórias a Deus, que bom, Jesus, estou sendo útil para ti, glórias a ti, Jesus, todo louvor seja para ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor fez isso na minha vida. Agradecer a Deus, adorar a Deus. Pai, irmã Rosa, tu cantou muito bem, Deus te usou naquele louvor, o céu se abriu, a gente sentiu a presença de Deus. Irmã, eu não mereço nada, tudo é para Jesus. Entendeu? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. Se isso aconteceu, foi graças ao nosso Deus, né, irmã? Jesus operou. Isso é o que importa. Deus é na nossa vida, é na minha vida, na vida da irmã, do irmão. Glória a Deus. Né? Glórias a Deus, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Ou seja, até a gratidão não pode ser de qualquer maneira. Tremendo, né? Tem que ser no nome de Jesus, senão Deus não vai receber. Ô glória, Jeová. Deus é muito tremendo, Ele quer tudo certinho, 50-50, não é 60. Deus quer tudo direitinho, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se não for para engrandecer a Jesus, Deus nem vai receber. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando-vos uns aos outros, ou seja, não podemos fazer também para querer competir, para contender, para dividir, ou para haver debate, competição. Não, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, eu vou ter que fazer tudo isso, toda essa adoração, mas eu não posso fazer com a intenção de querer rebaixar o meu irmão, ou eu vou cantar melhor que a Roselane, para mostrar para ela como é que tem que se cantar. Não, sujeitando uns aos outros, ou seja, glória a Deus, Deus usou a serva do Senhor, tá tudo bem, Deus me usou, mas sempre pensando em dar honra ao outro, né? Nunca a si próprio. Deus usou a irmã, que bênção, você é uma bênção, irmão. Não que isso, tu é uma bênção. É isso que Deus quer, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Por que no temor? Porque quando eu tenho temor a Deus, eu não vou querer fazer as coisas por vanglória, e eu vou sempre me sujeitar aos outros. Os outros vão me elogiar, mas eu vou elogiar mais os outros do que as pessoas estão me elogiando. Ou seja, a bênção de Deus sempre é tu pensando mais para os outros e nunca para si. Tremendo, né? Mas geralmente acontece ao contrário. Tem pessoas que se acham os donos da verdade, eles se acham os senhores do poder, né? E não são humildes. Mas para Deus, quem anda dessa maneira no orgulho e se acha melhor que os outros, essa pessoa para Deus não é nada, é um pobre, coitado e miserável. E aquele que está dentro da igreja, olha só, aquele que está dentro da igreja dizendo assim: Senhor, eu sou um pobrezinho, o fulano é bênção, eu sou um caco de barro nas tuas mãos. Jesus, o irmão lá que é bênção, eu sou um inútil, eu sou um emprestado, o Senhor está trabalhando ainda na minha vida, eu preciso muito da tua misericórdia, o Senhor é grande, eu sou bem pequeno.
Santo é tu, Jesus. Eu estou em fase de aperfeiçoamento. A pessoa que age assim, ela sempre vai ter Deus ao favor dela, né? Mas a pessoa que se acha, se não for eu, para Deus não é nada, não é ninguém. Então é importante, né, a humildade. Vamos em frente. Nessa lição vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza, ou seja, há vários aspectos, várias características de um verdadeiro culto cristão. E o culto cristão, ele tem a sua natureza espiritual. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Ponto. O que quer dizer solene, pastor? Quem já ouviu falar nessa palavra? Solene. Já chegou a ouvir, irmã? Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. A palavra solene significa enfático, pomposo, que infunde respeito, grave, majestoso, magnífico, que tem pompa, seriedade, gravidade, circunspecto, sério. O adjetivo é um adjetivo essa palavra, significa também que expressa a pompa, que deve ter relevância, suntuosidade, comemoração solene que visa a majestade de alguém. Então, o culto ele é santo e ele é solene. Por quê? Porque nós estamos cultuando alguém que é magnífico, alguém que é superior, é alguém que é sério, alguém que merece seriedade, alguém que tem pompa. O que é pompa? Pessoa que tem uma majestade com ela, porque Jesus é rei. Vossa Excelência. Num culto certo seria, né, irmãos? Primeira coisa, entrou no culto, entrou na igreja para adorar a Deus, dobrar o joelho. Primeira coisa, dobrar o joelho, se humilhar para Deus, pedir perdão dos pecados, pedir a misericórdia, se lavar no sangue de Jesus, para que Deus te aceite na presença dele, se humilhar reconhecendo as falhas, pedindo para Deus misericórdia, né? E começar a glorificar a Deus, e começar a reverenciá-lo, e prestar atenção na presença de Deus, e adorar Ele, agradecer pelos livramentos, agradecer pela saúde, pela proteção, tributar honras a Deus, elogiar Ele e invocar a presença dEle. Deus, vem, te manifesta, Jesus. Vem, Deus, opera no nosso meio, faz a tua vontade, e começar a trazer uma adoração para Deus forte, né? E quando for orar, ter em mente o seguinte: tu está chegando na presença de um soberano, tu está chegando na presença do Rei da Glória, então tu não pode chegar de qualquer forma, e tu tem que chegar com respeito e saber elogiar Ele, saber prestar honra a Jesus, e entender, bom, Deus eu não estou enxergando, mas Ele está mais próximo de mim do que eu dele, então Ele está aqui. É por isso que às vezes os nossos cultos não são mais bênçãos,
Que as pessoas entram dentro da igreja como se estivessem entrando no shopping, as pessoas entram na igreja como se estivessem entrando na sua casa. Não, aqui é um lugar, um ambiente, a gente precisa ter um certo temor a Deus, não por causa do templo aqui, mas porque aqui é um lugar reservado exclusivamente para Deus. Então aqui deve ser um lugar onde a gente tem que ter aquele bom senso, guarda teu pé. Não que lá na minha casa não vou me comportar como cristão, vou me comportar lá no meu trabalho também, mas aqui já é específico para isso. Então é um lugar onde a gente deve ter um extremo zelo e ter aquele senso assim, bom, eu estou na terra e Deus está no céu, Deus é santo, então eu preciso me dirigir a Ele com sabedoria e reverenciá-lo, respeitá-lo, adorá-lo, dignificá-lo. Então quando eu cultuo dessa maneira, com um pensamento puro, o meu culto está sendo aceito por Deus, né? E com certeza eu vou sair da igreja renovado, fortalecido, abençoado, com disposição. Por que tem pessoas que saem do culto, saem perturbadas? Ou entra no culto aquela perturbação na mente, aquela agitação na cabeça, que parece que os demônios se reuniram para trazer luta para o culto. Que as pessoas já vêm de casa sem respeito, ele já vem contente, ele já vem turbado, já vem trazendo cargas negativas, entendeu? E quando entra na igreja, já entra com aquele espírito de murmuração, e aí Deus não aceita. Então para Deus tem que ser o melhor, nós temos que ter Ele como uma pessoa solene, como alguém pomposo, alguém enfático, alguém importante, majestoso, alguém que infunde respeito, né? Alguém que tem relevância, né? Alguém que visa a majestade. O majestoso está entre nós. É um culto solene, ou seja, eu estou prestando reverência, respeito, honras e méritos a Cristo, e considerando Ele realmente como um rei que merece ser aplaudido, elogiado, admirado. Vocês entenderam o que é solene? Eu fiquei com a palavra solene, significado. É isso que eu falei, mas os termos Se chegar uma pessoa que perguntar sabe o que significa solene? Solene significa enfático, Mas ainda fala mais pomposo. Um exemplo, vamos falar de hierarquia. Existe o senador, existe o deputado, existe o governador e existe o presidente, são hierarquias. Cada um tem uma categoria de autoridade. Mesma coisa, por exemplo, na polícia. Vamos falar do exército. No exército tem o soldado, né? Tem o capitão, tem o major, tem o general, tem o milico, o soldado milico, tem o sargento, e cada função, cada exercício de cada um leva uma divisa. Conforme a divisa vai ser a autoridade que ela vai ter. Por exemplo, o general é o cabeça, o major e o general é o cabeça, é o comandante que comanda tudo, digamos. O soldado está mais abaixo, por quê? Porque ele está ali para prestar submissão às ordens daquela pessoa que tem as divisas. Então quem é que tem mais autoridade? É o sargento ou o general? Com certeza é o general, é o major. Então ele vai levar uma divisa com mais categoria, entendeu? É a mesma coisa, tu vai no shopping, tem várias lojas, né? Mas tem o dono daquele shopping que mandou construir, que gastou bilhões para fazer aquele shopping. Ele é o cabeça. Aquelas lojas tudo presta serviço para aquele cabeça ali. Então em cima das lojas ele ganha milhões, ou por que não dizer bilhões de vezes, né? E elas trabalham, vamos dizer assim, para aquele chefão ali que mandou construir. Claro
elas vão ganhar as suas importâncias. É que nem no trabalho existe a hierarquia, tem o cozinheiro, tem o chefe da cozinha, tem o gerente, o subgerente, o gerente, tem o outro gerente de primeira categoria, assim vai indo, até chegar no chefão, entendeu? Que é o dono de todas as redes dos hotéis. Então, até chegar nele tem toda uma árvore, uma genealogia. Então, quando alguém é enfático é alguém pomposo, é alguém majestoso, é alguém que tem uma relevância muito importante. Então, não é qualquer pessoa que está chegando na tua presença, entendeu? Por exemplo, tem o amigo comum. O que é o amigo comum? É aquele que está todo dia na tua casa, tu brinca com ele brinca contigo, meu amiguinho de colega, de serviço. E aí, guri, como é que tá? Ô, e aí, moreno, como é que tá? É aquele amiguinho. Agora, por exemplo, tem aquela pessoa que ela é muito importante para ti, não é um qualquer amiguinho. Ô, meu pai está chegando aqui. A minha mãe de criação, a minha vovozinha, a minha avó, que me ajudou na minha infância. Então é alguém de extrema confiança que está chegando. Então não é qualquer um, entendeu? É alguém pomposo, é alguém enfático, é alguém que merece um respeito, é alguém que merece uma seriedade. Está chegando aqui para me visitar o homem de Deus, o profeta de Deus, o pastor da igreja, que muito me ensinou, que muito me educou, que me mostrou o caminho, que é Jesus. Não é qualquer um que está chegando aqui. Que merece respeito. É isso aí mesmo. É a mesma coisa. Que merece respeito. Solene é aquela pessoa que merece respeito, é enfático, é pomposo, né? É uma pessoa magnífica. O que é magnífico? É alguém que causa uma majestade. É um rei. Está chegando o rei. E certamente essa pessoa ela vai vir vestida de uma maneira pomposa, uma maneira que se dá para ver que é o rei que está chegando. Por exemplo, se o presidente vir em Porto Alegre e ele vai passar pela Marechal Floriano Peixoto, ele vai mandar fechar todas as ruas, e na frente vai uma comitiva de moto ou de carro, e ele vai no meio. Está chegando o presidente. Aí todo mundo sabe que aquela presença ali não é qualquer pessoa, entendeu? Assim é Jesus. Quando a gente faz o culto, a gente tem que fazer pensando assim: está se manifestando aqui no culto o grande Rei soberano. Está chegando aquele que merece respeito, e vamos ficar tudo quietinho na hora da palavra, porque Deus vai falar na terra. Está entendendo? Ali, ó, atenção máxima. Pá, Deus, quietinho aí. Deus está falando, escuta, ó. Isso aí é o Espírito de Deus usando o irmão lá. Deus está falando, não conversa comigo. Se for para conversar, vamos dar glória. Deus está presente no ambiente. E se alguém está orando ali, já está meia hora orando, numa profundidade com Deus, e é momento da oração, deixa a pessoa orar. E se for preciso chamar a atenção da pessoa, de extrema importância, toca no ombro da pessoa levemente. Se a pessoa olhar para ti assim: preciso falar com você um minutinho, com todo respeito, entendeu? Que ela está conversando com o santo de Deus, que é Jesus. Então tem que ter esse zelo, entendeu? Aí eu estou fazendo um culto santo e solene, porque o Rei da Glória está presente. Entendeu o que é solene?
você quiser realizar no momento que a pessoa está orando ali, ela está tendo comunicação com Deus ali, né? E a pessoa vai espelhar, alto, né? Já está atrapalhando, né? É que nem às vezes eu vejo, eu não falo para não entristecer as pessoas, né? Porque as pessoas hoje em dia qualquer coisa se entristece. Mas me dá vontade de falar. Ô irmão, dá para te ficar quieto aí? Dá para te ficar quieto aí, por favor? Tu não está entendendo o ambiente? Ou entenda o ambiente, tu está na casa de Deus. Quer conversar, dobra o joelho e conversa com Deus. Entendeu? Já chega lá na porta fazendo baita tumulto para quem está orando aqui, meus irmãos. Isso aí é a pessoa que precisaria estar aqui nessa escola para aprender isso aqui, né? A gente já aprendeu, eu já aprendi, né? Muitas vezes mais, né? Às vezes a gente vê que vocês fazem, né? Parece que não fala nada, a gente já aprendeu. Sim. Então, né? Solene que visa a majestade de alguém. Então, quando eu tenho um culto solene, eu estou dizendo: Jesus é importante para mim. Jesus é o meu rei que está aqui, né? Eu estou entendendo que a majestade de Jesus, a soberania e o governo dele é muito extraordinário e é uma pessoa que merece respeito. Glórias a Deus. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos. Veja, num culto tem que ter adoração, glorificação de Deus e tem que ter também edificação da igreja. São dois propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. O culto que não tem isso aqui é apenas uma reunião religiosa qualquer. Tipo, ô minha amiga da fé, ô meu amigo da fé, que legal, nós somos tudo crente. Aí vai ser aquele culto litúrgico, aquela premissa, entendeu? Um negócio robótico assim, já tudo certinho ali, mas não tem um tchan, não tem um... Então é importante ter, né, a presença de Deus, essa reverência toda que eu falei, e tem que ter edificação para a igreja, ou seja, o que for feito no culto tem que edificar a igreja. Louvor, a pregação, o ensinamento, a manifestação dos dons, isso aí tem que ter também para edificar as pessoas. As pessoas têm que sentir Deus falando também. E por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. Na verdade, irmãos, o culto de adoração a Deus, quando a gente se reúne, não deixa de ser um ritual. Parece até uma coisa de feitiçaria, né? Mas não é. É que o Satanás, ele copia, ele imita as coisas de Deus. Por exemplo, vemos isso em Moisés. Moisés transformou a vara em cobra, e os magos de Faraó também transformaram as varas em cobra. Só que a de Moisés engoliu as outras, e a de Moisés prevaleceu. Então quer dizer, o Satanás também imita, né? Tipo, nós invocamos a Deus, o feiticeiro invoca o Satanás, entendeu? Eles batem tambor para invocar os guias, os caboclos no caso. Nós não batemos tambor, mas nós demos glória a Deus e aleluia, batemos palma, batemos pé, clamamos, dobramos o joelho e invocamos a presença de Deus para que Deus se manifeste. Então o inimigo, ele copia, né? Pode notar, ó, na igreja o Espírito de Deus nos toma, né? E nós sentimos a presença e ali começamos a bater palma, a dançar no Espírito e começamos a rodopiar na glória. Marchemos e comecemos a receber os mistérios. Na feitiçaria eles tentam copiar também, inimigo, né? Ali eles também fazem algo meio parecido. É por isso que quando alguém se converte e vem para a igreja, ele fica com a mente confusa. Peraí, lá na macumba eles fazem também algo parecido,
E aqui na igreja os crentes também, e agora eu fiquei. E agora o que eu faço? Quem eu creio? Muita prática perguntou para mim, aquela mulher aqui, né? Daí ela pegou e perguntou para mim, uma coisa, mas os estranhos estão nesse tempo de escola na luz da noite. Daí isso é uma que é diferente, que é Espírito Santo, que é muito bem. De lá da tua mãe, a religião dela, não tem, né? Não atingiu, não tá, né? Sim. A religião não é religião da mãe. É outro tipo de empresa que você ou seja, que você vai receber, não é igual. Eles deram feito muito. Para te ver, essa palavra já ia falar com ela, né? Então, só que a gente não vai deixar de receber o Espírito Santo por causa que outros imitam, né? A gente vai continuar adorando a Deus, mas o culto não deixa de ser um ritual. Por quê? Porque nós vamos invocar a Deus, nós vamos clamar por Jesus, nós vamos bater palma, nós vamos falar língua estranha, nós vamos receber o poder, bater os pés, nós vamos clamar a Deus até Deus se manifestar. Então, e aí começa a vir a manifestação do Espírito Santo, é onde começa a vir dom de profecia, dom de interpretação de língua, o dom de variedade de língua estranha. Daqui a pouquinho alguém já tem uma visão e já começa as revelações a acontecer. Isso não seria só um grupo de pessoas dessa igreja, né? O que faz a diferença é isso. Se não houver essa graça de Deus, esse culto dinâmico, não teria graça na aqui. Então vamos lá. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e a adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Então, no contexto da igreja cristã, ou seja, entre os evangélicos, os pentecostais, aqui a lição vai destacar o papel da Bíblia e da adoração. Ou seja, todo culto de adoração a Deus tem que ter Bíblia, tem que ter palavra, tem que ter pregação, tem que ter ensino, né? Mas não adianta ter só ensino, não adianta ter só pregação, tem que ter também uma adoração entusiástica. O que é isso? Aquela adoração espontânea. Aleluia, eu te adoro, Deus. Jesus, tu é bom. Que nem o irmão grita, né? Cristo vive. O Alex manda fogo e queima tudo que não presta. Cada um tem uma maneira de glorificar. Isso é importante, isso é maravilhoso, isso aí agrada a Deus. Então é uma maneira que a pessoa está tentando chamar a atenção de Deus. É uma adoração dinâmica, pentecostal. Eita Jesus, tu és tremendo, tu és forte, tu és invencível. Cada um tem uma maneira. Digamos assim, a palavra, vamos fazer uma comparação. A palavra é como se fosse a carne que nós vamos comer. E essa adoração entusiástica ou dinâmica, meu Deus, eu te adoro e sente a presença, seria o tempero, é o tchan, é aquele gostinho, coisa boa. Eita Jesus, que maravilha esse culto. É aquilo que vai dar sabor à carne, digamos assim, à palavra. Então tem que ter a palavra, tem que ter o ensino, tem que ter revelação, mas tem que ter o algo a mais. Esse algo a mais nada mais é do que o derramamento do Espírito Santo. Mas para isso, o que eu falei antes? Existem requisitos. Eu tenho que viver uma vida prudente, eu tenho que ser sábio na minha conduta, eu tenho que murmurar menos e adorar mais, eu tenho que ter uma vida exemplar, eu tenho que ser irrepreensível, eu tenho que ter zelo, eu tenho que ter respeito com Deus, eu tenho que ter um temor a Deus, eu tenho que mostrar para Deus
que realmente eu quero ser um filho que honra Ele, né? E eu tenho que ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, né? E eu tenho que ter um zelo e dignificar Deus, honrar a Deus. Aí o que vai acontecer? Quando eu estiver no culto adorando a Deus e fazendo tudo isso que eu estou falando, com certeza Deus vai se manifestar fortemente. Aí aquela adoração da gente vai ter o tchan, vai ter a pimenta, vai ter o sabor, vai ter um gosto, vai ser prazeroso de estar reunido ali adorando a Deus. E o ambiente vai virar um ambiente sobrenatural. E quem não é crente e estiver no culto vai sentir um impacto, que alguma coisa diferente tem entre os crentes. É aonde vai ser mais fácil a pessoa acreditar na palavra de Deus. Interessante, né? Se a gente vê todos estivessem na igreja, para poder entender que quando acontece tudo isso, quando a gente já estiver no igreja começando a buscar, né? Sim. Então já sentiu já o impacto. É. Que nem, por exemplo, ó, se a senhora abraçar uma alma que não é crente, cheia do Espírito Santo, tomada por Deus, sentindo a glória, com amor no coração, sentindo compaixão, e tu abraçar a pessoa dominada pelo Espírito Santo, sem nenhuma perturbação na cabeça, aquilo que tu está sentindo vai ser como uma energia, vai passar para a pessoa. E se a pessoa estava pensando em se matar, se suicidar, ou estava em depressão, aquilo pode servir como um bálsamo para ela. Gurito, me deu um abraço assim, ó, estou até mais aliviado. É que a unção que está na tua vida está tão forte, e a comunhão está tão grande com Deus, que ela está sentindo aquela transmissão de impacto, porque tu está na verdadeira adoração. Eu sinto, pelo menos, quando alguém me dá paz assim, e a pessoa não está no Espírito. Quando a pessoa me dá a paz e a pessoa não vive uma vida de oração, de jejum, e é uma pessoa que vive murmurando, ou sempre blasfemando e reclamando, quando eu pego na mão eu sinto uma negatividade, parece que tem uma barreira assim que atrapalha de ter aquela comunhão espiritual, porque a pessoa não está no mesmo Espírito. Mas eu, como homem de Deus, né, eu tenho que transmitir a unção, mesmo que aquela pessoa não me passe. mesmo que o outro não me passe a unção, eu tenho que passar, porque através de mim aquela barreira tem que ser derrubada. A natureza do culto. O culto como serviço a Deus. Veja que cultuar a Deus também é um serviço. É mostrado como um serviço, isso é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Então o culto aqui nada mais é do que o término de uma vida consagrada. Ou seja, eu não posso vir para o culto vazio. Eu já tenho que vir para o culto em comunhão plena com Deus. Eu orei de manhã, eu orei de tarde, orei antes de começar o culto. No dia eu meditei numa palavra, escutei uns louvores, adorei a Deus, né? Procurei viver uma vida exemplar, vigiei para não falar coisas que não agradam a Deus. Quando eu vim para o culto, eu já estou vindo consagrado, né? Porque eu vou vir aqui não só para adorar a Deus, mas eu vou vir para prestar serviço também. Porque eu sou vaso de Deus, você é vaso de Deus. Então a gente vem para prestar serviço, para ficar disponível para o Espírito Santo. Se Deus querer me usar para abraçar alguém, para recepcionar alguém, para falar uma palavra, ou para entregar uma profecia, uma revelação, uma interpretação, ou trazer uma mensagem, um louvor, eu tenho que estar pronto e cheio do Espírito para Deus me usar naquela oportunidade, porque eu vou prestar serviço para Deus no culto. Então eu não posso vir vazio,
Imagine, vou dar uma oportunidade para o Jefferson. Ó, com cego andei, perdido vaguei. Não orei, não ensaiei, fiz as coisas empurrando com a barriga, não tirei nenhum momento de oração, abri a Bíblia só dentro da igreja. Aí quando eu for ganhar minha oportunidade, eu vou querer que os irmãos ainda glorifiquem. Glorifique igreja, glorifique igreja, mas eu não estou na unção. Se eu tivesse na unção, o povo ia sentir, as pessoas sentem, né? Aí eu não vou ter o que oferecer, porque eu estou vazio. Qual seria o correto? Eu ficar sentado e botar outra pessoa no meu lugar cantar para mandar unção em mim. Então, quem recebe oportunidade frequentes no culto, essa pessoa ela tem que entender o seguinte: ela é servente de Jesus, ela ou ele, né? Está ali para servir a Deus, e para servir a Deus não pode servir de mãos vazias. Por exemplo, tu não vai convidar alguém para ir na tua casa comer e dar um prato vazio, né? Pelo menos uma sopa, um pão tu vai ter que dar. Ó, convidei arroz para jantar na minha casa. O que tem aí, pastor? Água e vento. Não, pastor. Eu não tenho uma janta espetacular, mas eu tenho aqui um bolinho frito, um café, um chimarrão. Tu vai oferecer alguma coisa, né? A mesma coisa na casa de Deus. Tu não pode vir com o prato vazio, tu tem que vir com o prato cheio, ou se der, né, uma panela bem grande. Oi, isso aí dá uma baita pregação. Uma panela bem grande de sopa, porque a maioria das pessoas que vão vir no culto, às vezes não é crente. O marido espancador, a mulher é uma mocreia, enfim, os filhos estão numa perturbação terrível, está pensando em se matar, pessoas problemáticas, até com demônio no corpo, né? Aí vem para o culto com aquela fome de receber vitória, com aquela fome que Deus use alguém para impactar ela. Aí chega eu aqui, que estou para prestar serviço como garçom de Deus, toma aí um prato vazio. Daí a pessoa vai ficar, fui no culto para receber alguma coisa. A irmã lá nem quis a oportunidade, fez uma cara de nojo, porque a outra pediu para ela cantar. Aquele ali se recusou. Praticamente o pastor teve que dirigir o culto, tirar a oferta e fazer tudo sozinho, porque não tinha ninguém lá para... Tudo recuando, porque estava com os pratos vazios. E não tinha nada na panela para o que oferecer. Só o pastor tinha 5 pães e 2 peixinhos. Entendeu? E Deus não quer isso, né? Deus quer que todos os irmãos que servem a Ele venham ter algo sobrando. Ganhou uma oportunidade para fazer uma oração? Faz com toda alegria. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, opera nessa noite, Deus, toca, Jesus, salva as almas, entregar a tua alma, entendeu? Então, é uma vida entregue e consagrada a Deus. Então eu não posso vir para o culto vazio. E em um primeiro plano tem a ver com a atitude com a qual se cultua ao Altíssimo, e em segundo plano com a forma que se cultua. Então tem duas maneiras, né? Tem o plano da atitude, ou seja, eu tenho que ter uma vida de atitudes exemplar. Feito isso, qual é a minha outra preocupação? Em consagrar a Deus, buscar o sobrenatural para encher esse prato que está limpo de comida, de unção, poder, enfim. Feito isso, segundo plano, em forma como se cultua. Então agora, vindo no culto cultuar, eu vou oferecer a minha adoração, vou entregar o melhor de mim para Deus e vou ficar disponível para Deus me usar para servir os outros.
que estão me assistindo. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e forma ritual como essa adoração acontece. Então é uma combinação, né? Eu obedeço à palavra de Deus, me consagro, me santifico. Feito isso, agora eu vou praticar o ritual da adoração. Qual é o ritual da adoração? Eu venho para o culto, dobro o meu joelho, oro a Deus, canto o hino da harpa, faço oração, dou glória a Deus, dou aleluia, bato palma. Se tiver que entregar a profecia, eu entrego. Se tiver que pregar, eu prego. Se tiver que cantar, eu canto, né? É o ritual aqui no culto, é a liturgia do culto. E ali nós vamos clamar a Deus para Deus se manifestar. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão. Enquanto os cristãos serviam, leitorgeu no grego, leitorgeu no grego significa servir, né? Eles cultuavam ao Senhor. O Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja. Então, quando eu me envolvo nessa adoração, quando eu me envolvo nas coisas de Deus e eu procuro prestar serviço a Deus, a qualquer momento o Espírito Santo, né, no culto, ele pode me usar para servir a Deus e ser usado para comissionar alguém, a profetizar para alguém que Deus está levantando aquela pessoa a missionário ou a profeta, enfim. E num culto de Deus, Deus pode estar separando pessoas para ele exercer funções na igreja. Quando Deus se manifesta, né, pode acontecer isso aí também, do Espírito Santo de repente entregar para alguém um ministério de profeta, capacidade para exercer um dom, uma atividade na igreja, através da unção, da capacitação espiritual de Deus. Vamos lá. O culto deve ser solene. Já expliquei isso aqui, né? Já expliquei. Vamos pular então. O culto é santo. Também já expliquei que não pode ser de qualquer maneira. Vamos lá para o propósito do culto: glorificar a Deus. Ponto 2. Propósito do culto: glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Como eu falei, né, nós vamos dignificá-lo, nós vamos fazer ele célebre. Vamos em frente. Quando não se cultua a Deus, também tem a parte em que as pessoas se reúnem apenas para cumprir um ponto. Eles vêm ali na igreja para marcar presença, não está adorando a Deus, não está se cultuando a Deus, né? Tem como um mero costume, né? E o culto também é para edificar a igreja. 3. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja, né? Ou seja, é um culto que tem que ter tudo no culto. O que tem? Um culto que edifica a igreja é isso aqui, ó: glorificação a Deus, edificação através da palavra. Tem que ter Bíblia, tem que ter a adoração entusiástica, dinâmica e pentecostal, tem que ter um culto que preste serviço a Deus, né? O culto deve ser solene, deve haver diferença quem cultua a Deus. O púlpito é para redimidos e santos, não podemos botar qualquer um no altar, tem que ser alguém que seja cheio do Espírito Santo, tem que alguém que tem que estar em comunhão com Deus, né? Ao ponto, quem estiver ali no altar tem que ser uma pessoa que esteja agraciado na graça de Deus, ao ponto de convencer as pessoas a se converter. O centro do culto é levar os ouvintes a adorar a Cristo, ou seja, eu tenho que tentar me comportar de maneira a trazer as pessoas para Cristo, não para mim que estou pregando, e nem para o profeta que está profetizando. As pessoas têm que ser levadas a conhecer Jesus. O culto é cristocêntrico.
Não havendo isso, né, irmãos, é apenas uma reunião qualquer de amigos e é uma premissa litúrgica, né? Por isso que Deus nos usa para a gente trazer as almas da igreja, que